Para a gente entender o Brasil de hoje, com todas as suas crises, todas as suas tensões, a gente precisa olhar para trás. Sabe, muitos dos acontecimentos mais recentes parecem ter surgido do nada. Mas, quando a gente olha com um pouco mais de atenção, eles começam a revelar os padrões bem antigos da nossa história. Então, vamos mergulhar nisso e ver como é que o passado ajuda a explicar o nosso presente. Vamos começar com uma imagem que com certeza chocou o Brasil e o mundo, o 8 de janeiro. Foi uma tentativa bem violenta de ruptura, né? Uma verdadeira explosão de fúria contra as próprias instituições da nossa democracia. E o que alimenta todo esse tumulto? Bom, um problema que define a nossa época: a desinformação. As fake news não são só mentirinhas na internet. Elas se tornaram uma ferramenta política e muito poderosa, feita justamente para alimentar a desconfiança e a divisão. E aqui, a divisão que talvez seja a mais visível de todas: a social. A desigualdade que organiza o nosso dia a dia, um lado colado no outro, num contraste que chega a chocar. Então a gente tem tumulto, desconfiança, divisão. Mas de onde é que tudo isso vem, de verdade? A pergunta que guia toda essa nossa análise é exatamente essa. Por que a história do Brasil parece que vive se repetindo? Como é que pode, né? Crises políticas, tensões sociais, desigualdades tão profundas, elas continuam voltando, só que com personagens e cenários diferentes. E a resposta, no fundo, é bem direta. Nada do que acontece no Brasil é por acaso. Para a gente entender o hoje, a gente precisa escutar os ecos do passado. O país carrega estruturas que atravessam séculos. Vamos dar uma olhada na primeira delas. Nossa primeira parada é o que a gente pode chamar de a tradição da ruptura. Essa ideia de que a democracia é algo negociável, sabe? E não um pacto estável. Agora, olha que interessante essa conexão visual. De um lado, o ataque de 8 de janeiro de 2023. Do outro, a presença militar durante o golpe de 64. Cenários diferentes, épocas diferentes, mas um eco que chega a ser assustador da mesma lógica, a de contestar as regras do jogo democrático. E isso não é um caso isolado, não. A história do Brasil é marcada por momentos decisivos que aconteceram passando por cima da via eleitoral. Lá em 1889, a República foi proclamada sem ninguém perguntar nada para a população. Em 1930, uma revolução impediu a posse de um presidente que tinha sido eleito. Em 64, um governo constitucional foi derrubado. E, bem mais recente, em 2016, um processo de impeachment superpolarizado mostrou, mais uma vez, como os nossos pactos para resolver conflitos políticos são frágeis. Essa é a essência da tradição da ruptura. A nossa vida institucional trata a democracia como se fosse uma variável negociável, um tipo de experimento que pode ser suspenso a qualquer momento. É nesse ambiente de instabilidade crônica que lideranças autoritárias acabam se fortalecendo, porque elas se apoiam justamente nessa herança histórica. Bom, e com isso a gente chega no nosso segundo ponto. Se a instabilidade política é uma tradição, ela precisa de um solo fértil para crescer. E esse solo é a divisão, que muitas vezes é alimentada pela desinformação. Fica a pergunta, né? Por que o Brasil se tornou um território tão vulnerável, tão fácil para fake news e para manipulação da informação? A resposta, de novo, não começou com as redes sociais. A vulnerabilidade do Brasil foi construída ao longo de muito tempo. Desde o comecinho da República, o acesso desigual à educação já criava uma dependência. A gente teve uma longa história de mídia controlada pelo Estado, como lá no Estado Novo, e uma concentração da informação nas mãos de pouquíssimas elites. Se a gente junta a isso com a desigualdade digital e educacional que existe até hoje, pronto, temos o cenário perfeito. As fake news se espalham com facilidade porque o país, na verdade, nunca democratizou de verdade o acesso ao conhecimento. E isso nos leva à terceira estrutura que explica o Brasil de hoje: uma economia da desigualdade. Um modelo que desde o início foi desenhado para concentrar renda e para excluir. A desigualdade brasileira não é um acidente. Ela foi construída em etapas. Primeiro, uma fundação colonial, baseada em extrair recursos e na escravidão, que concentrou terra e riqueza na mão de poucos. Depois, uma abolição, lá em 1888, que libertou, mas não integrou. Não teve distribuição de terra, não teve acesso à escola, nem política de reparação. E, por fim, uma modernização que criou umas ilhas de riqueza no meio de uma exclusão geral. E essa imagem, nossa, ela mostra perfeitamente o resultado desse processo. Não é um paradoxo, é um projeto. Uma desigualdade desenhada ao longo de séculos e que está aí, na nossa paisagem urbana e social, para todo mundo ver. E na prática, hoje, qual é a consequência disso? A fome volta com uma facilidade enorme. E por quê?
Porque as estruturas que causam a insegurança alimentar, o acesso desigual à terra, o trabalho informal, nunca foram resolvidas de verdade. A base que sustenta a desigualdade continua lá, intacta. E assim a gente chega na nossa conclusão. Juntando todas essas peças, a tradição da ruptura, o terreno fértil para a divisão e a economia da desigualdade, a gente começa a entender que o Brasil não é um enigma impossível de decifrar. Tem uma citação que resume isso de uma forma muito poderosa. O Brasil não é um enigma, é um processo. Um processo histórico que está em movimento com suas continuidades, suas disputas e, claro, suas possibilidades de transformação. E olha, é muito importante entender o seguinte: reconhecer esses padrões históricos não é para ser fatalista, muito pelo contrário. Entender como o Brasil foi construído com suas escolhas, suas omissões, é o primeiro passo e o mais importante para a gente poder mudar o resultado. Afinal, o que foi construído também pode ser transformado. E a gente termina com uma provocação para todo mundo pensar. Se a história nos mostra os padrões que vivem se repetindo, o que a gente precisa fazer para finalmente conseguir mudar o processo? A resposta talvez esteja em não mais permitir que o passado defina o nosso futuro de forma automática.